Todo mundo sabe que Blue Lock é o rei dos mangás de futebol Genji. Mas há umas semanas atrás eu trouxe pra vocês um rival à altura. Um novo lançamento da Shonen Jump que tava querendo bater de frente com Blue Lock. E quando eu trouxe esse mangá, vocês ficaram malucos querendo mais. E tudo bem, eu também fiquei. E aí eu fui lendo capítulo por capítulo de Embers. E rapaziada, o hype é real, cara. Hoje eu vim trazer mais um review de Embers pra vocês. Será que esse mangá vai ser só um clone de Blue Lock tentando surfar no hype do futebol? Ou ele realmente tem algo a mais? Vamos ver se esse mangá vai ter o que é necessário pra cravar o nome dele como um grande nome de mangá de esporte. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que Embers entregou nos seus primeiros capítulos até agora. E a gente vai conversar um pouquinho sobre expectativas e sobre o que tá sendo entregado pra gente. Eu já logo de cara vou dizer, se você tá esperando só um mangazinho bobo de futebol tipo Awashi, esquece, cara. Aqui você vai ter shonenzinho de qualidade, irmão. Mas antes da gente continuar falando de Embers, já se inscreve no canal, deixa seu like e vem fazer parte do nosso dojo clandestino. Agora o nosso canal tá com um clube de membros, e se você gosta do meu conteúdo, considere virar membro. No final do vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor. Bom, se você não viu o último vídeo, Embers apresenta uma premissa bem simples. O Haitani é um delinquente. Tipo, o delinquente mais forte da escola. Ninguém nunca ganhou do Haitani numa briga. Até que um professor, cansado do Haitani só fazendo besteira, desafiou ele para uma partida de futebol. E foi sapatada atrás de sapatada. O Haitani não ganhou um jogo, cara. Só que nisso, o cara acabou se apaixonando por futebol. E no final do ensino fundamental, ele resolveu participar de um intercolegial, onde ele perde mais um jogo e conhece o principal rival dele. E o mangá vai misturar bastante essa parada da agressividade do Haitani, dele ser um delinquente, sabe? Com coisas de dentro de campo, com a estratégia do futebol. Enquanto o Blue Lock aposta na filosofia do egoísmo, Embers vai meio que construir o time, tal qual a maioria dos outros mangás de esporte mesmo. O time vai ter essa rivalidade interna que vai lembrar um pouquinho o Haikyuu, a história do Haitani lembra um pouquinho a história de Slandank, e aí a gente tem esse emaranhado de coisas que tá trazendo até então uma historinha interessante. Nos capítulos 1 e 2, a gente é apresentado ao Haitani. Depois de se apaixonar por futebol, o Haitani vai jogar o intercolegial e acaba caindo contra o time do Takami, um atacante muito habilidoso. E mesmo sendo bem inexperiente, o Haitani nessa partida se destaca como um bom defensor. E como no final ele perde novamente, ele decide que ele vai entrar de cabeça no esporte, porque ele nunca ganhou uma partida de futebol. E assim, mesmo perdendo, ele impressiona o Takami com a habilidade defensiva dele. Esse pra mim já é um grande ponto desse mangá, porque a gente vai acompanhar um defensor. É muito difícil acompanhar um defensor. Você tá entendendo que ele vai literalmente bater de frente com Blue Lock? O autor de Embers conhece o autor de Blue Lock, ele trabalhou com ele. Então assim, se um dia houver a possibilidade de um crossover onde o Haitani engole o Izagi, eu vou achar sensacional, tá? Enfim, entrando no ensino médio, o Haitani vai continuar jogando futebol e se inscreve pro clube de futebol da escola nova dele. Assim que ele se inscreve, o capitão do time já vai querer tirar uma com ele e vai querer bater um x1 com ele pra ver se o moleque é bom mesmo. Porque ele tava meio que tirando ele só pra um delinquente, sabe? Bom, esse x1 é interrompido, a gente não tem um vencedor. Porém, o capitão também se surpreende com o Haitani. É engraçado porque, cara, toda essa parada lembra muito o comecinho de Slandank, cara. Se você já leu Slandank, você olha pras páginas e você fala, cara, é a mesma vibe, tá ligado? A mesma coisa que o Sakuragi tem com o capitão, sabe? O Haitani vai ter com o capitão dele aqui. E depois do X1, com o capitão reconhecendo o valor dele, ele entra pro time. E entrando no time, ele descobre que o colega de time dele vai ser o Takami. E bom, eles entraram no clube de futebol. Porém, os dois são novatos, então eles ainda não estão no time principal. Os times desse colégio são divididos em A, B e C, onde o time principal é o A, depois vem o B, depois vem o C. E para definir de todos os novatos quem vai entrar no time A, vai ser feito um jogo de 15 minutos com duas equipes. E essas duas equipes vão ser os novatos, que são 6, contra 2 membros do time A que querem permanecer no time A e 4 membros do time B que querem subir para o time A. E é aqui que vai ser apresentado pra gente o Inanaki. Não é o Anunnaki, mas parece muito. Assim, o cara tem estilo, tá? E aqui ele meio que vai definir uma parada muito importante pro mangá. Eu tava esperando que esse mangá fosse ser um pouquinho mais pé no chão. Ele é bem pé no chão, mas ele também dá uma viajadinha. O Inanaki vai colocar o conceito de armas novamente aqui. Não só o de armas, como o de espírito animal.
Já vou explicar melhor. Só de apertar as mãos do jogador, o Inanaki consegue identificar as habilidades dele, identificar o nível de habilidade dele. E ele classifica essas habilidades como animais. Ele aperta a mão de todos os novatos e, obviamente, só os nossos protagonistas se destacam, o Haitani e o Takami. Quando ele aperta a mão do Takami, ele vê uma águia e, porque o maluco é rápido, ele é imponente e tudo mais. E quando ele aperta a mão do Haitani, primeiro o Haitani tira uma com a cara dele, não aperta a mão dele logo de cara, depois aperta. E quando ele aperta, ele vê um lobo sedento por sangue, meu amigo. O Haitani é sinistro, tá ligado? Ele tem imponência, mano, o cara é brabo. E o Inanaki mesmo é uma cobra. E durante o jogo você vai entender por que ele é uma cobra. O jogo começa, a bola vai rolando, o Takami tem uma oportunidade e perde, e aí o Inanaki já usa a arma dele, que é o poder do Trash Talk e entrar na cabeça do amiguinho. Ele dá uma sacaneada no Takami e o Takami começa a reviver uns traumas, porque no final daquele campeonato que ele jogou contra o Haitani, o time dele perdeu, porque ele não conseguiu fazer gol. Ele era realmente muito promissor, mas no último jogo, na final, ele não se saiu tão bem. E o pessoal do time dele deu uma culpada nele. Então ele tem um traumazinho com isso, tá ligado? Bom, quando o Naki rouba a bola do Takami, ele avança com tudo pra tentar marcar o gol. E aí, amigão, o Haitani já chega com 2 fervendo em cima dele. O Haitani é um bom marcador, mas ele é inexperiente com futebol e ele é burrinho, tá ligado? Então, assim, o Naki vai chegando com tudo pra cima dele e ele vai lá, engolindo o Naki, correndo pra cima dele. Quando ele acha que o cara vai chutar, ele vai tentar roubar a bola, o Naki toca pro colega de time dele, que toca de volta pra ele, faz uma tabelinha simples e ele marca o gol. Só que nisso o Haitani fica perdido, porque provavelmente nem sabia o que era uma tabela. Depois de tomar esse gol e o Takami anunciar que tem um plano, é o fim do capítulo 4. E esse capítulo me hypou pra caralho, tá? Porque eu vi eles começando a se associar um com o outro ali. Eles estavam começando a querer se entender. Então tem um intervalo, eles param e eles conversam. O plano era basicamente deixar os caras contra-atacarem, deixar o contra-ataque livre pro Naki sair correndo sozinho e o Haitani enfrentar ele sozinho quando a bola pingasse. É um plano que funciona. Quando eles fazem isso, o Haitani realmente engole o Naki, tira a bola dele, toca pro Takami e o Takami erra o gol de novo, cara. Nisso a cabeça dele já tá ficando, puta que pariu, vou perder, nossa, não dá. E nessa hora ele lembra da conversa do vestiário, o Haitani falando com ele, amigão, eu tô aqui contigo. Se você errar o gol, você vai perder a bola, eu vou pegar a bola de novo, você tenta fazer outro gol. E aí você vê essa dupla funcionando legal, sabe? Desde que eles se encontram na escola nova, eles estão brigando. Mas dentro de campo eles se entendem tão bem, sabe? Eu achei uma dupla mais legal do que Hinata e Kageyama, sem sacanagem. Eu gostei muito da dinâmica dos dois. E aí eles mostram esse entrosamento. O Takami fica mais tranquilo porque sabe que o Haitani tá com ele e que se ele errar o gol, tudo bem, porque o Haitani vai arrumar outra bola. E eles ficam nessa. O Haitani simplesmente engole o Naki. Acabou o jogo do Naki. O Naki não joga mais, porque ele vai ficando frustrado também. O trash talk dele já não funciona mais com o Takami e o Takami marca 4 gols, cara. Os caras transformaram 1-0 em 4-1 pra eles. E por fim, as 3 vagas no time A ficam com o primeiro cara que já tava no time A, o Haitani e o Takami, deixando o Inanaki fora do time A. Assim, o papo é que ele ficou de fora porque ele não sabe trabalhar em equipe, mas eu honestamente espero que a gente veja mais esse personagem ainda. E esse foi basicamente o final do capítulo 7. A partida durou, vamos dizer, uns 3, 4 capítulos, tá ligado? E foi muito bem desenhado, eu gostei muito do que foi feito aqui. Eu gostei muito do Haitani já desde o primeiro capítulo. Eu gosto muito de Slandank, então um protagonista que vai me lembrar o Sakuragi, achei sensacional, tá ligado? E o Takami, eu gostei muito dele também, e achei ele até um pouquinho mais bem desenvolvido do que o Haitani nesses primeiros capítulos. É engraçado porque ele é colocado pra gente como a promessa, como o cara pica. E sendo muito sincero, nesse primeiro jogo, eu vi o Haitani como um cara pica, sabe? Ele é inabalável. É muito interessante essa dinâmica dos dois, que por mais que o Takami seja um cara muito bom, ele tá meio inseguro. E o Haitani, por ele nem pensar muito nas coisas, ele é só muito otimista, sabe? E ele ajuda o Takami a talvez recuperar uma confiança ou conseguir mais. Eles funcionam muito bem juntos. Eu gostei do desenvolvimento do Takami aqui. Cara, e o Inanaki, eu acho que não vai ficar aparecendo tanto, mas eu espero que apareça mais. Que personagem bom. E eu gostei do conceito que ele introduziu. Deu uma viajadinha, mas não saiu da realidade, tá ligado? É só uma bobeirinha, um enfeitezinho, que eu realmente achei muito legal. No último vídeo a gente tava conversando nos comentários sobre o que faria esse mangá realmente ficar bom. E a gente tava falando sobre como tinha tido pouco futebol, então a gente não sabia como ia ser o traço.
sabe? O traço tá muito legal. O traço tá sensacional. Cara, eu gostei muito de como eles retratam o Haitani, irmão. O Haitani é uma besta mesmo, sabe? Ele é aquele cara, o delinquente, com a fúria, com o ódio de um delinquente, que tá focalizando isso no futebol e tá engolindo os adversários dele. E a arte acompanha isso, sabe? Você consegue sentir a pressão, a imponência desse defensor. Blue Lock tem um estilinho mais frenético, eu acho, na arte dele e tudo mais. Aqui a gente tem a parada até mais contida, mas eu também acho muito boa. Eu acho menos viajado, pra ser sincero. E assim, a gente já vai ter a introdução dos jogadores e das armas deles. Mas eu acho que aqui vai fazer mais sentido do que em Blue Lock, por mais que pareça um conceito meio copiado. Pra ser sincero, eu não sei se no futebol japonês eles realmente chamam a habilidade única de cada jogador de arma. Então pode só ser uma parada que eu não tô habituado e aí acho que é uma cópia. Mas eu achei bem copiado. Só que eu acho que aqui faz até mais sentido do que em Blue Lock, porque em Blue Lock é só atacante. Aqui, como é um time completo, a gente vai ter uma variedade mais legal dessas armas. Então vamos para uma análise final. Embers tem potencial, cara, tem muito potencial. Realmente tá me hypando mais a cada capítulo. No momento ele ainda é meio underdog, principalmente por eu achar que falta a originalidade dele. Querendo ou não, ele é meio que um amontoado de vários mangás que deram certo. Então ele não tem nada que vai destacar muito ele. Mas a consistência pode fazer esse mangá dar certo. O protagonista é bom, é carismático, os visuais são bonitos e isso chama atenção. E pelo que eu vi aqui, eles vão explorar bem o psicológico dos personagens. Se eles fizerem 50% do que Haikyuu fez, eles têm grandes chances, porque Haikyuu é uma obra-prima de desenvolvimento de personagem. Se eles conseguirem trazer isso aqui, vai ficar maravilhoso, cara. Então assim, Embers ainda tá muito longe de bater de frente com Blue Lock, mas pode ser um futuro grande mangá de futebol. A gente tá no 8º capítulo e, cara, esse mangá tá só me hypando cada vez mais. Se você quiser mais vídeos de Embers, que eu com certeza vou fazer, já se inscreve no canal, deixa seu like e vem fazer parte do nosso dojo clandestino. E não deixa também de me dizer o que você tá achando de Embers, porque, cara, realmente é um mangá bom, mas eu não sei se ele vai ter o que é necessário pra passar Blue Lock. Tanto mangá bom que ficou só na promessa. Se você curte o conteúdo do canal e quer ver ainda mais, considere se tornar membro do canal. Sendo membro, você ganha vídeos extras toda semana e participa de lives exclusivas, além de ter acesso a um chat especial para nossa comunidade de membros e a possibilidade de escolher a temática dos próximos vídeos do canal. Sem contar que você pode usar esses belíssimos emojis de panda que meu parceiro Marcel fez pra gente, que com certeza vão te destacar dentro dos comentários aqui do canal. E o mais importante, você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra você. Se você não quiser se tornar membro ou não puder, tudo bem, só deixa o seu like e se inscreve no canal que você continua me ajudando a trazer mais vídeos pra vocês. Se inscreve aí, na moral.